pessoal, novamente aqui no curso técnico de desenho da construção civil, com a nossa disciplina Tecnologia da Construção, nossa aula 3, tá bom? O professor novamente aí, Jean Carlos, tá? Especialista em segurança do trabalho, engenheiro civil. Bom, nosso roteiro de aula hoje, pessoal, vamos falar aqui de instalações prediais, vamos falar de automação, tá? Vamos falar do processo de produção e da tecnologia BIM, né? Vamos dar esses conceitos. Nós tivemos o cuidado de colocar isso daí na apostila, então aqui é só um roteiro de aula para que você oriente seus estudos aí na apostila e consiga fazer nossas atividades. Pronto. Nosso primeiro tópico, a automação, né? O que vem a ser a automação, né? Então a gente traz aqui o conceito de automação e uma ilustração de como é que funciona essa automação para que você faça essa visualização aí do processo de automação. Então, a automação é um sistema que faz uso de técnicas computadorizadas ou mecânicas com o objetivo de dinamizar e otimizar todos os processos produtivos dos mais diversos setores da economia, né? A ideia da automação ela está diretamente ligada à ideia das máquinas que agilizam as tarefas, que quase sempre sem a interferência do homem, né? Sem a interferência humana. Então, a automação, nós temos ela, a gente pode dividir ela ou classificá-la em três tipos, né? A automação residencial, que você tem aí exemplos, por exemplo, nos grandes hotéis, nas residências que possuem uma preocupação aí com a economia de energia, né? Você tem a automação na luminária, você tem a automação na sua TV, né? Você tem a automação nos portões, principalmente. Então, na área residencial, a gente já vê muitos exemplos aí de automação, tá? E aí é uma infinidade, né? O financeiro é que manda com relação à automação residencial. Você pode automatizar tudo, né? Otimizar os espaços, fazer com que uma parede saia de lugar, fazer com que o ambiente fique compartimentado. Então, você pode guardar algum eletrônico, né, em uma parede ou fazer com que ele baixe e suba. Então, é uma infinidade de exemplos de automação residencial que nós temos, tá bom? Então, isso é uma das tecnologias que a gente tem aí na construção civil e a gente tem que levar em consideração também nos nossos projetos. Automação comercial nós também temos, né? São parecido com a automação residencial, né? Que são as portas, são todos esses equipamentos que facilitam aí o comércio de algum produto, tá? São guindastes para levantar cargas, então são empilhadeiras, então nós temos esse tipo de automação, tá? No comércio. Nós temos a automação industrial, que essa é uma das maiores aí, um dos maiores exemplos, que são os robôs, que fazem aí determinado produto para que a gente venha consumir, por exemplo, os veículos, né? Tem uma grande tecnologia sendo empregada nessa confecção desse tipo de produto, tá? Nós vamos falar do Lean Construção também, né? Construções. Uma mentalidade enxuta. O que é isso, né? Isso não é nada mais do que um canteiro de obra bem organizado, né? É uma ideia até mesmo de segurança do trabalho, quando você sabe que na segurança do trabalho você tem aí grande chance de não ter problema com acidentes, com os riscos, quando você tem um canteiro bem organizado. Não só um canteiro, mas qualquer ambiente de trabalho bem organizado, os riscos de acidente diminuem consideravelmente, né? Acredita em que em torno de 80% possa ocorrer uma redução desses riscos, tá? Então, a mentalidade enxuta é a Lean Construção, tá? Em canteiros de obra possibilita a criação de um ambiente ideal para o recebimento, transporte, armazenamento dos insumos, né? Que são os materiais, uma obra de edificações, tá? Bem como o processo inicial de corte, montagem de matérias-primas, além de auxiliar na concepção do layout, tá? Então, a organização de fato dos canteiros, tá bom? De forma a minimizar a adoção de critérios subjetivos para a disposição física dos setores, tornando o processo mais sistemático e criterioso. Ou seja, você vai ter um padrão ali para ser seguido e vai ser quase que automático o seu trabalho dentro daquele ambiente de obra. Então, se é automático, você já está treinado para fazer aquilo, então vai fazer com mais perfeição, eliminando aí os riscos de fazer alguma coisa errada, né? Então, essa é uma metodologia, é uma tecnologia de construção a ser empregada também, que a gente deve comentar com vocês. Bom,
Nós temos outros tipos de tecnologia que vai aí na segurança também, o combate a incêndio, né? Nós temos vários tipos de classes de incêndio. Nós temos a classe A, classe B, classe C, classe D, classe K, né? De acordo com a literatura. Então, a classe A são os materiais sólidos, né? Que é papel, madeira, são esses materiais que são fáceis de pegar o fogo, né? E também são os mais fáceis de apagá-lo, né? De combatê-lo, tá? O princípio de incêndio, tá bom? Então a classe B são óleos, né? A classe C são materiais energizados, né? Eletrônicos energizados, tá? A classe D são metais, né? Esses que podem gerar uma explosão, são os pirofólicos, né? A classe K são os óleos e gorduras, tá bom? Então esses são os tipos de combate são as classificações de incêndio que nós temos, tá bom? A prevenção e extinção de um incêndio envolve a eliminação de um dos 3 fatores que apresentam no triângulo do fogo, né? O triângulo do fogo é o quê? São os 3 elementos que podem aí, podem não, né? Que se juntando, eles proporcionam aí o incêndio, o princípio de incêndio, que são o quê? O calor, o comburente, né? E o combustível, tá bom? E tem outras literaturas que falam que existe um quarto, né? Um quarto elemento, que é a cadeia, né? A cadeia seria mais o processo, mas os elementos envolvidos são esses 3, né? A cadeia já seria a consequência disso daí. Existe literatura que diz que é 4, que considera essa cadeia, mas os 3 elementos são esses básicos, tá? Para que uma reação de combustão e um incêndio ocorra, né? São necessários 3 fatores, que são esses que eu falei, o combustível, comburente e a reação em cadeia. Aí ele fala da reação em cadeia, né? Que aí a nossa literatura já não considerou a reação em cadeia um elemento, e sim a consequência dos 3 elementos juntos, tá? Aqui a gente vê um exemplo de uma instalação de combate a incêndio, né? Na modalidade hidrante, né? Então aqui certamente pela ilustração que eu trouxe para vocês, é um sistema de combate a incêndio por hidrantes de uma grande indústria, de uma grande empresa, um supermercado ou um shopping, né? Pela grandiosidade do projeto, né? Mas todos eles vão se apresentar dessa forma, com ou mais diâmetros, digamos assim, de acordo com a carga de incêndio de cada estabelecimento. Nós temos aí característico ter 2 bombas, né? E essas bombas aí, elas estão vindo de um reservatório, certamente uma cisterna aí, e lançam para o reservatório superior. Então, é um exemplo aí, nós temos as válvulas ali que fazem todo o controle do fluxo de água, né? Porque o fluxo de água é que vai acionar aí as mangueiras de hidrante, vai acionar a bomba, então é tudo automatizado, né? Na hora que você abre um hidrante, essas bombas começam a funcionar por conta da válvula ter um dispositivo que informa que teve uma vazão, teve um deslocamento dentro da tubulação e assim passa a funcionar automaticamente, né? Isso tudo deve ser testado, né? Para que quando você precisar, você não identifique que tem um problema, quando você realmente necessitou. Então, tem um prazo aí para a gente fazer uns testes, né? De acordo com o programa de combate a incêndio de cada estabelecimento, tá bom? Nós temos também aí as instalações elétricas, pessoal, dentro das edificações. A instalação elétrica compreende a implementação física dos componentes das ligações elétricas, né? As conexões entre as fontes geradoras de energia elétrica e as cargas elétricas. Nas instalações elétricas de baixa tensão, a fonte geradora vem da concessionária e as cargas são eletrodomésticos, eletroeletrônicos, que são conectados em tomadas, né? Nada mais do que você ligar uma televisão, ligar um liquidificador, ligar um ventilador. E aí a gente tem as instalações elétricas classificadas ou divididas em 3 tipos. A alta tensão vai de 69 kVA até 750 kVA, né? E a média tensão que vai de 2,3 kVA até 15 kVA, né? E a baixa tensão que vai aí de 110, 220, como a concessionária deve fornecer aí para você, até 600 volts, tá? Que são nas residências, nos comércios, tá bom? A indústria já pega um pouquinho mais, mas tem indústria que tem aí ligação trifásica, né? Que só precisa aí dos 380 até os 600 volts, tá bom? Então, isso são os tópicos aí com relação às instalações elétricas.
Agora as instalações sanitárias. O que são as instalações sanitárias? Instalações sanitárias nada mais, nada são do que são os vasos, como se fosse o corpo humano, são os vasos que fazem com que você direcione, né, os resíduos sólidos e a água servida, né, para um determinado local, de preferência uma estação de tratamento, né? Mas como não é viável para a gente fazer uma estação de tratamento, a gente lança ou numa fossa séptica ou num sistema de coleta que esse sistema, essa rede de coleta do município vai ligar lá para a estação de tratamento, tá bom? Então, são essas tubulações que a gente tem que ter a previsão de onde é que vai passar, por onde vai passar. Isso daí dá um grande problema nos desenhos, como vocês estão se formando em desenho da construção civil, porque às vezes você coloca uma tubulação e no meio dessa tubulação o projeto estrutural está lá impedindo a passagem dessa tubulação porque tem um pilar, né? Aí você vai ter que dar uma volta ou mudar o projeto de instalações sanitárias. Então, por essa razão, a gente tem que se valer aí de um bom conhecimento entre os projetos, né? O que a gente chama de compatibilização de projetos. Então, porque eu não sou especialista em estrutura, que eu não devo olhar o projeto estrutural e vice-versa, né? Por eu ser o projetista estrutural, eu não devo olhar o que foi que pensaram aí nas instalações sanitárias. Não só sanitárias, como hidráulica, elétrica, todas as outras, né? Aqui a gente tem o exemplo, né, de tubulação que você usa, as normas que você usa para elaborar um bom projeto de instalações, o que é que você deve observar, né? Nós temos aí a NBR 10.844, que fala de águas pluviais, né, que são as águas que caem por precipitação da chuva, tá? Então nós temos aí instalações de água fria, nós temos de água quente, nós temos de combate a incêndio, nós temos uma infinidade de normas para serem seguidas aí, tá bom? Então, o just in time, pessoal, é outra tecnologia, produzir somente o que o processo seguinte precisa e somente quando ele precisa. O que é o just in time, né? Ele vai produzir quase que instantâneo. Se você não está precisando, por exemplo, de uma, vamos dizer aqui, cimento, né? Cimento cimento não, concreto na obra, né? Que isso aí é quase que regra já da gente usar, porque o concreto ele só pode ficar aí no máximo 3 horas, né, para ser aplicado. Então o concreto é um grande exemplo do just in time, que a gente já usa sem saber que era just in time na época, tá? Porque o que é que acontece? Você tem que fazer um grande volume de concreto. Você não quer ali utilizar o seu canteiro, ou tem pouco espaço, aí o que é que você faz? Você liga para a concreteira, né? Rapaz, eu quero aí 100 metros cúbicos de concreto para me fazer aqui uma laje aqui no piso. E aí os 100 metros cúbicos de concreto chegam naquele momento e você aplica aqueles 100 metros cúbicos naquele momento. Então isso é o exemplo do just in time, né? Então você só vai ter no seu canteiro o que você realmente vai precisar, tá bom? O just in case, produzir o máximo que puder, o mais rápido que puder, enviar os próximos processos, mesmo que ele ainda não esteja pronto. Para isso ele não precisa disso, né? Ela não queira isso, né? Então são as respostazinhas aí que você deve responder para o just in case. Bom, nós temos também aí o sistema de proteção contra descargas atmosféricas, pessoal. A norma que regulamenta esses projetos é a norma 5419, que foi atualizada agora também e é um pouco complexa, tem uns cálculos aí que a gente tem que verificar bem, porque tem a classificação do nível de proteção, dependendo da finalidade do prédio, né? Se é uma escola, se é um hospital, se é residencial, se é comercial. Aí vai depender desses critérios para que você jogue em planilhas e aí tem aí as distâncias entre malhas, distâncias entre captores e aí dimensionar os condutores aí, os cabos, né? Cabo de cobre nu e
até chegar nas artes de aterramento aí. Você observa nosso esquema, né, que é cheio de captores aí em volta do prédio, tá? E esses captores, eles são ligados em malha superior, e essas malhas superiores têm as descidas em cada ponto, que é essas descidas que a gente vê aí, e essas descidas, por consequência, elas se ligam em uma malha inferior, né, que é um anel de aterramento que chama aí na norma, tá bom? Então, nós temos esse esquema para a proteção contra a descarga atmosférica, certo? Mas vocês vão ver na nossa apostila lá o estudo mais aprofundado sobre esse tema, tá? Pessoal, a gente falou já em alguns momentos na tecnologia BIM, né? E aqui no início da aula, quando falamos de instalações sanitárias, nós falamos da compatibilização de projetos. Então, o que é a tecnologia BIM? Com a tecnologia BIM, Build Information Modeling, né? Modelagem de informação e da construção, é possível criar digitalmente um ou mais modelos virtuais, né, precisos de uma construção. Eles oferecem suporte ao projeto ao longo de suas fases, permitindo melhor análise e controle do que os processos manuais. Então, o que é isso? É você visualizar o que está sendo construído, o que foi construído até o momento, né? Você tem várias etapas aí, por exemplo, você tem aí na parte superior aí direita do seu vídeo um exemplo de o que é que foi construído de ar-condicionado, ou o que é que o projeto de ar-condicionado está prevendo, né? E você vai lá, faz a medição instantânea do que foi feito e compara, né? Compara fisicamente em 3 dimensões aí, né? Então você vê a estrutura está feita dessa forma, então você tem condição de comparar o físico com o executado de forma física, em 3 dimensões aí, né? De acordo com a imagem de cada projeto, tá bom? Então, a tecnologia BIM é isso, ela vem e é uma grande tecnologia que vem aí para auxiliar as nossas obras, né? Então, vocês certamente vão se especializar nessa tecnologia, porque vai ser uma necessidade. Isso aí é o avanço, né? O avanço do desenho vai ser essa tecnologia, tá bom? Então, até o governo federal, daqui a uns dias, ele vai ser obrigado a ter profissionais que saibam manipular esse tipo de tecnologia, tá bom? Instalações hidráulicas, tá? A instalação hidráulica você vai ver lá na nossa apostila bem detalhado o que é instalações, quais são as nomenclaturas, tá? Então nós temos aí a rede pública que fornece para determinada edificação. Então tem uma divisão bem simples aí, quando da rede pública vai para a edificação direto, chama-se fornecimento direto. Quando da rede pública vai para um reservatório, como é o nosso caso, chama-se alimentação indireta, porque ele foi para um reservatório, é como se você estivesse fornecendo para a sua casa ali. Vai para um reservatório e você faz essa distribuição. Então, é só um detalhe, você vê aí todo o caminhamento da tubulação, né, um esquema de uma tubulação, como é que fica. A água sai da rede pública, sobe para o reservatório por gravidade lança para todos os cômodos dessa edificação, tá bom? Pessoal, essa foi nossa terceira aula, nossa penúltima aula, né, também. E espero vocês na quarta aula, que é só para dar uma orientação para que vocês venham aí a buscar as informações necessárias na apostila que vai estar aí no material de vocês online, tá bom? Grande abraço, até a quarta aula. Obrigado.